Para você ter uma lavanda lindona produzindo muitas flores, você precisa aprender os 6 pilares básicos de cultivo, que são muito simples e fáceis. Aquele básico fundamental que realmente funciona para sua lavanda continuar crescendo e produzindo por muitos anos. Para quem não me conhece, eu sou o Raihack, o professor do cultivo, e tô aqui para te ajudar a ter plantas fortes e saudáveis, mesmo em vaso e em pequenos espaços. Eu tenho a certeza que seguindo esses 6 pilares, a sua lavanda vai encher de flor, que ela vai viver por muitos anos. Não se esquece de deixar o seu joinha e, se não é inscrito, se inscrever no canal, porque esse é o adubo para o canal continuar crescendo, para eu trazer mais vídeos como esse para vocês. Se ficar alguma dúvida daquilo que eu tô falando, comenta aqui embaixo que eu faço questão de responder cada um, e quem sabe esse se torne o tema de um próximo vídeo. Existem muitas variedades de lavanda, eu tenho 3 delas aqui em cima da minha mesa. Ela é originária dos países mediterrâneos, como Itália, Espanha, Grécia. Lá a terra é mais árida, com mais pedras. Isso significa que essa planta não gosta de muita água no substrato. E outra coisa, que lá é bem mais frio do que no Brasil. É mais fácil de cultivar lavanda na região sul do Brasil. Mas, assistindo esse vídeo, você vai ver os segredinhos para você cultivar em qualquer parte do nosso Brasilzão. O primeiro pilar é você sempre colher as flores que começam a secar e gerar semente. Essa lavanda, por produzir flores aqui nos ramos, ela já vai seguir produzindo. Tá dando semente? A gente deve remover essas flores mais velhas. Pode deixar as flores mais jovens para seguir se desenvolvendo. Quando a lavanda produz sementes, ela entende que está encerrando o seu ciclo e ela vai acabar morrendo para deixar os seus descendentes através das sementes. Se ela está plantada no chão, ela é mais resistente e pode durar mais tempo, mesmo produzindo as suas flores e ela secando. Mas eu recomendo sempre retirar as flores mais velhas. O segundo pilar é você entender que essa planta que veio do produtor vinha sendo cultivado como um neném, numa estufa coberta, protegida do vento, da chuva, do sol forte, e recebia a adubação através da fertirrigação, que é o adubo líquido na medida certa na hora que eles regavam. A gente não consegue cultivar essa lavanda nesse pequeno vaso em casa. E até mesmo você que vai plantar no canteiro precisa preparar muito bem a terra e fazer uma adubação nela. O substrato para você cultivar em vaso tem que ser mais sequinho, não pode acumular umidade. Uma parte dele eu vou estar utilizando de uma base de substrato vegetal, uma parte de humus de minhoca ou outro adubo. E aqui está o segredinho, a casca de arroz carbonizada, que vai ajudar a gente a dar essa secadinha no substrato e para não segurar muita umidade. Eu devo mexer até atingir a homogeneidade. Mas se você não tem a casca de arroz carbonizada, você pode estar utilizando aquele carvão de churrasqueira triturado no lugar. Ou até mesmo a perlita, que é um mineral expandido. Você quer usar a areia grossa de construção? Lembre-se que ela precisa ser peneirada para tirar toda a poeira. Apenas a areia grossa que pode ser utilizada nesse caso. O terceiro pilar é a escolha do vaso. Ele tem que ser mais profundo do que largo. Mas você nunca deve plantar uma muda desse tamanho em um vaso grande como esse. A gente precisa aumentar gradativamente o tamanho do vaso. Todo vaso profundo que passa de 1 palmo de profundidade, precisamos fazer a camada de drenagem, que não pode ser utilizado matéria orgânica. Use argila expandida, pedra brita, caco de vaso ou carvão vegetal num tamanho maior, sem poeira. Uma manta de drenagem para separar o substrato no nosso vaso. E agora sim que a gente vem com o substrato. Uma dica, você pode dar esses apertãozinhos aqui para soltar a planta, mas antes de soltar,
Posicione o vaso bem aqui no centro e venha com o substrato nas laterais, que depois você vai conseguir tirar o vaso e realizar esse plantio bem centralizado. Dá uma giradinha no vaso. Agora, basta a gente tirar a nossa muda muito bem enraizada e centralizar. Com a ponta dos dedos, viemos apertando aqui, finalizou o plantio. Mas, o que você pode estar acrescentando agora, para estimular o enraizamento e ela continuar produzindo flores nesse momento, é a farinha de osso. Podia ter misturado no substrato? Eu podia ter misturado no substrato. Mas nesse caso, eu deixei para aplicar superficialmente. Vou misturar aqui com a ponta dos dedos. Vou vir com mais um pouquinho de substrato para cobrir e não dar mosca branca. A mosca branca só aparece quando tem matéria orgânica não decomposta em cima do vaso. Se você aplica adubo orgânico e deixa ele exposto, vem mosca branca. Você tá curtindo o vídeo e ainda não deixou o seu joinha? Deixa aí agora mesmo. Copia o link e manda naquele grupo do Zap, naquele grupo da família, para deixar o jardim repleto de lavanda florida. A primeira rega tem que ser muito caprichada, a ponto de sair água por baixo nos furos de drenagem. Tá saindo a água mais escurinha, que é um pouquinho da cor do carvão vegetal. A lavanda não gosta de substrato encharcado. Nunca deixe ela no pratinho. Eu só coloquei no pratinho para não estar molhando a mesa enquanto eu estou gravando. Não deixe no pratinho. Outra coisa é, as primeiras regas, elas devem ser com uma frequência um pouco maior até ela enraizar. Com o passar dos dias, você deve ir aumentando o espaçamento entre as regas até secar o substrato. Se a tua lavanda está murchando muito, é porque ela está pegando um sol muito forte. Lembre-se que no produtor, ela tinha uma proteção aqui em cima, um sombrite. E na floricultura, no garden ou até mesmo no supermercado que você comprou, ela estava no local mais sombreado. O sexto pilar pro cultivo da lavanda é o sol. Essa planta gosta do sol pleno, do início da manhã até o final da tarde. Quanto mais sol, melhor. Mas é um sol que deve ser frio, porque ela é de regiões frias. Como aqui no Brasil é muito calor, ela vai muito bem durante o outono e inverno, principalmente no sul do Brasil. Tá, mas se você mora nas regiões mais quentes do Brasil, você também pode cultivar. Mas atenção, cultive ela no sol da manhã, naquele local que pega o sol do início da manhã até no máximo ao meio-dia. 5 horinhas de sol já é suficiente para ela produzir as flores. Procure um local mais fresco, uma lateral da sua casa, próximo ao muro, próximo a uma árvore, mas num canteiro que pegue o sol da manhã se você é de uma região quente. Ah, mas a minha lavanda está murchando muito rápido. Lembre-se, no produtor ela tinha uma proteção com sombrite. Dentro da loja, na floricultura, no supermercado, ela estava na sombra. Você precisa adaptar a quantidade de sol para depois passar para o sol pleno. Uma vez por ano você deve fazer uma poda de rejuvenescimento. Essa planta aqui devia estar com seus 50 centímetros ou mais e ela estava secando na parte de baixo. Antes que ela suba com essas folhas secas, eu fiz essa poda e ela vai recuperar a sua copa. Nesta planta aqui, eu deixei ela crescer demais, ficou quase 1 metro de tamanho. Eu podei e ela rebrotou apenas a metade dela. Então ela tá firme e forte para voltar a dar flores. Nesse caso aqui, das plantas que estão bem enraizadas, bem formadas, eu recomendo você estar fazendo a utilização de um adubo mineral misto para estimular a floração propriamente dita. Nos outros casos, com a muda mais jovem, eu recomendo você focar na adubação orgânica. Siga sempre as recomendações da embalagem. Adubo mineral a gente coloca na borda do vaso. Se você colocar perto da base, a sua planta também vai queimar.
Adubo mineral para momentos mais pontuais. Para desenvolvimento e regeneração na planta, a gente usa o adubo orgânico. Recapitulando os pilares desse vídeo. Flores que estão secando e com semente devemos remover. O substrato não deve reter umidade. Vaso mais profundo, camada de drenagem. Na rega, você deve ser abundante, mas espaçadas para não acumular água aqui embaixo. Essa planta é de sol pleno, mas não gosta de passar calor. Ofereça o máximo de sol, mas sem calor intenso. E a adubação mineral foque para as plantas mais desenvolvidas, aquelas que nós estamos enraizando, desenvolvendo. Foque na adubação orgânica. E os principais erros que levam à morte da sua lavanda é você se esquecer de podar, deixar o substrato encharcado, ficar usando todo dia ou todo mês o adubo mineral e se esquecer do adubo orgânico. Deixar a lavanda dentro do quarto onde pega a sombra. Você pode colar ela na janela se pegar o sol da manhã até o meio-dia. Lembre-se, o básico é fundamental. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço questão de te ajudar e quem sabe vire o tema de um próximo vídeo. Te vejo lá!